Salve estrategistas, tudo jóia? Boa noite para vocês. Vamos iniciar a nossa live agora. Tá? Esperar o pessoal entrar aí. E hoje vamos falar de direito eleitoral. Tudo bem, Gisele? Boa noite. Boa noite, estrategistas. Muito Boa prazer noite. estar aqui com você, Gisele. É muito bom te ver aqui, doutora. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim, na minha primeira collab, ter uma mulher. Eu acho que mulheres na política, elas precisam ter visibilidade, elas precisam ser vistas porque elas têm muito conteúdo. Eu encontro muitas mulheres em gabinete, porém, eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade para elas, porque tem muitas, eu vejo muita chefe de gabinete, eu vejo muita mulher que atua com coordenação de comunicação, e elas são demais, demais. Então, assim, doutora, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu estava falando da questão do adesivo, doutora, que teve gente que me perguntou, posso botar adesivo já? Tá chegando, vem aí, vem aí. Então, assim, a minha opinião, e se a senhora discordar de mim, me fale, tá? Sim. Eu não vou te chamar de senhora. Você se importa de eu te chamar de você? Não, sem problemas. Então, perfeito. Tem outra pergunta. Posso usar logotipo? Eu posso usar um slogan tipo Gisele Metter vem aí, adesivar meu carro, colocar atrás o adesivo? O que eu acho assim, poder pode, desde que não tenha pedido explícito de voto. Mas será que é necessário levantar lebre agora? Porque daí os adversários eles ficam lá, ó, de olhinho, De olho. né? É o que eu comentei de olhinho. esses dias aqui num post no Instagram também. Não é que já é permitido, né, se lançar como pré-candidato, mas quando você se lança, você escreve na sua bio, você acaba chamando muita atenção. Então a oposição está só esperando um erro seu, um deslize que seja muito pequeno para aí te causar grandes problemas. Não, e mais do que isso, porque às vezes eles ficam quietos e vão deixar só lá na campanha vão para poder mostrar juntando, o né? que você fez campanha Isso. antecipada. Exatamente, isso mesmo. Então eu também concordo. Eu acho que agora é a hora de você ir criando reputação. Você pode falar dos problemas do bairro, da cidade, né? Dependendo ali do que for. E eu não faria, mas pode fazer, né, doutora? A questão de escrever pré-candidato, você disse? Gisele Messer vem aí, colocar como adesivo no meu Sim, carro. sim, Posso usar sim. logotipo? O meu nome, Pode, logotipo? Sem sim, número? pode usar. Sim, pode usar. Tá? Então, Então, assim, quando a gente fala de pré-campanha eleitoral, a gente tem que ter alguns cuidados, porque a pré-campanha eleitoral ela é o período que antecede a 16 de agosto. Então, aqui para 2020, né, é a partir de após 15 de agosto, então 16 de agosto, é assim que o legislador gosta de tratar, é que é permitida a propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral, aquele período em que você sai captar votos, em que você diz, eu sou o candidato, eu estou o candidato, o meu número é tal, eu conto com o seu voto, isso só é permitido a partir do dia 16 de agosto. Então, o que nós estamos tratando aqui hoje são atos de pré-campanha. então tem que anotar na agenda, a partir de 16 de agosto eu posso pedir voto. Isso. Antes disso, não. A Lei 9.504, de 97, que trata da propaganda eleitoral, é até uma dica para quem quer saber mais a leitura da lei, né? E ela é muito clara, ela diz assim, ó, a propaganda eleitoral, ou seja, o período em que você pode sair pedir votos, somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Então, para nós, agora as eleições municipais, dia 16 de agosto é dada a largada para que haja o pedido de voto, para que seja feito o pedido de voto. Só que essa é uma alteração muito recente, Gisele. Antes, até 2015, a propaganda eleitoral ela era permitida após 5 de julho. Então, em 2015, o legislador veio diminuir demais o período de propaganda eleitoral. E quando ele fez isso, ele também se atentou ao fato de que estava dando mais oportunidade para quem já está na política, né? Para quem já é conhecido no meio político. Então, para corrigir isso e para garantir um equilíbrio maior na corrida eleitoral, ele alterou o artigo 36A da mesma Lei 9.504. E o artigo 36A vai tratar de pré-campanha eleitoral. Então, ele vai dizer assim, olha, candidato, antes
após 15 de agosto, você vai pedir votos. Antes de 15 de agosto, você não pode pedir votos, é vedado o pedido explícito de votos, mas você tem alguns atos que você pode utilizar para construir a sua pré-campanha. Então, quando a gente está tratando de pré-campanha, a gente já tem que ter na cabeça: eu não posso jamais pedir votos. E daí eu vou fazer a leitura aqui, Gisele, do artigo, que o legislador ele é bem claro. Ele diz assim, ó, falando de pré-campanha. Seja clara também, viu, doutora Mônica? Sendo clara. Sendo clara, não configura propaganda eleitoral antecipada, ou seja, pré-candidato, você não vai ser multado, você não vai ter problemas se você, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato e outros atos que poderão, inclusive, ter a cobertura dos meios sociais, das redes sociais, da comunicação social e da internet. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro, Gisele, quando a gente trata de pré-campanha, né? Se livrar ao máximo do pedido explícito de voto, porque isso já causou muita confusão. Eu posso colocar no meu perfil, no meu Instagram, Gisele Metter 2020? Posso colocar? O número... 2020, que é o ano que vem. Ou isso pode ser entendido, interpretado de alguma forma. Gisele, aí eu vou dar um exemplo para você aí da sua terra, de Curitiba mesmo. Ficou uma confusão muito grande em o que seria o pedido explícito, o pedido expresso de voto, que não pode ser utilizado em pré-campanha. E aí, em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, ele veio trazer algumas expressões que ele considera como um pedido expresso de voto. Então, eu vou ler algumas aqui para vocês, ó, que foram julgadas, que foram analisadas, que você deve fugir. Posso contar com você? Jamais use. Não posso falar? Não posso contar com você. Quem conta com alguém em alguma campanha quer voto, né? Então, o TSE, em 2018, ele veio analisar... Posso contar com você? Eu fiz isso hoje com a minha lista de transmissão. Eu não posso? Se você é pré-candidata, é melhor evitar. Tá bom. Eu não sou pré-candidata, viu? Outra eu não sabia disso. Posso contar com você? Eu não sabia, né? Isso aqui, até 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, ele estava analisando esse pedido explícito de voto dentro de um contexto. E aí vamos ver como que ele foi caminhando até hoje. E você votaria em mim? É um pedido explícito de voto para o Tribunal Superior Eleitoral e até para mim também, né? Você votaria em mim, não pode ser utilizado. Eu não posso falar que você votaria em mim. Gente, não, eu hoje não. Eu não posso fazer uma enquete no meu story perguntando: você votaria em mim? Não posso? Eu vou falar de enquete, calma aí. Tá. Poderia contar com o seu apoio? Não pode contar com o meu apoio, não utilize. Isso, eu só vou tangenciar a doutora só para a pergunta do Lucas aí, que é de crowdfunding, né? Eu posso fazer? Eu posso fazer desde já? Quando que eu posso começar a fazer? Pode começar dia 15 de maio de 2020, porém... 15 de maio de 2020? Só 15 de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu tenho, tipo, 5 meses para fazer. Não, você tem a partir do dia 16 de agosto para usar esse dinheiro, né? Você pode arrecadar, mas você só vai utilizar a partir do momento que você registra a sua candidatura, tá? Antes disso, não. E se você não conseguir registrar, esse valor tem que ser devolvido. Então, em maio, dia 15 de maio, eu já posso começar a arrecadar. E eu tenho basicamente 3 meses para fazer essa arrecadação. Para daí começar a usar. Para daí começar a usar, que é a famosa vaquinha, né? Isso, a vaquinha virtual, né? Isso, a vaquinha virtual, exatamente. E dá muito certo, imagina, né? Que nem Barack Obama foi um case, né? Sim. Então, o Trump está arrecadando já desde de uma forma. Então, assim, então o que eu sugiro, eu posso montar toda a minha estratégia, deixar tudo engatilhado para maio entrar com tudo, né? Isso, para maio entrar com os gastos eleitorais, exatamente. E aí, Gisele, só para encerrar essa questão aqui do pedido explícito de voto, aí eu falei aí do caso da sua terra, de Curitiba, que foi a questão do Volta Greca, né? É assim? Volta Greca 33. Esse caso estava no tribunal desde 2016, essa discussão,
onde esse pré-candidato utilizou uma hashtag Volta Greca 33 e adesivou os carros. Então, ele adesivou os carros. Quando que ele fez isso, doutora? Foi julgado agora em 2019. Não sei se foi da última campanha dele. Acredito que sim. Não posso usar. Volta Greca 33, olha só como que o tribunal mudou de 2018 para cá. Porque a gente estava falando lá, conto com o seu apoio, né? Lá o tribunal entendia que não podia. Quando foi agora em 2016, o tribunal entendeu assim, olha, em 2019, essa decisão é de fevereiro de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, ele decidiu que o Volta Greca 33 não era um pedido explícito de voto, que era um apoio, mas que não era uma propaganda antecipada. E o tribunal não julgou como propaganda antecipada. Então, isso essas decisões que a gente citou aqui, elas são muito importantes para alertar também o comunicador, e o assessor e o pré-candidato. Por quê? Porque ainda não é pacífico, né? São alterações de 2015. E nós tivemos uma eleição em 2018 que usou em maior volume as redes sociais. Então, essas decisões elas ainda estão sendo construídas. Então, qual é a minha opinião com relação ao pedido explícito de voto? Evite hashtags, evite falas que evidenciam... Por exemplo, doutora, eu sou filiada do Novo. O Novo usa 30, né? O Novo ele usa 30 nas redes sociais dele. Então, eu não posso colocar Gisele 30, por exemplo. Muitos juristas entendem que não. Muitos eleitoristas entendem que não. Mas nessa última decisão do Greca, o Greca usava o Greca 33. Greca 33. Então, E teve... Como é que foi parecer, doutora? O parecer foi que só haveria pedido explícito de voto se a oração tivesse sido utilizada como vote no Greca 33. Foi isso que eles entenderam, então não era propaganda antecipada. Mas então, tem que ficar esperto, né? É bom ficar esperto, é isso mesmo, é bom ficar esperto. Porque analisa sempre o contexto e evita confusão, né? Evita confusão, porque o tribunal ainda não existe ainda um rol taxativo, né? O campo é muito vago para interpretação, então é melhor evitar. Melhor evitar porque é muito recente. E trabalhando com uma assessoria preventiva, uma comunicação preventiva, é igual você falou. Isso vai sendo guardado. Quando chega lá no 16 de agosto, se explode, né? E daí o tempo que você tinha que utilizar para se preocupar, a sua assessoria, se preocupar com o seu comício, com o seu carro de som, você está preocupado em fazer defesa de representação, em ver quanto você vai pagar de multa. Essas multas hoje estão no inicial de R$5.000. Então, assim, não dá para ficar brincando. Aí você faz o crowdfunding só para poder, a vaquinha virtual só para poder pagar. Para pagar a multa, porque é considerado gasto eleitoral, inclusive. Sim, entendeu? Sim. Doutora, eu tenho uma pergunta. E aí, essa é uma pergunta minha. Impulsionamento. Eu posso fazer impulsionamento no Instagram desde já? Tipo, eu tenho algum limite para impulsionamento? Gisele, a questão do impulsionamento também é recentíssima, tá? As decisões ainda são muito conflitantes. E eu já vou aproveitar essa pergunta sua e fazer um link com a pré-candidatura. Na capital, aqui do Mato Grosso do Sul, um dos pré-candidatos de um partido aqui lançou a pré-candidatura dele em um link patrocinado. E as manchetes que vieram no jornal no dia seguinte foi: pré-candidato do Partido X lança pré-candidatura em link patrocinado no Facebook. Então, o que o Tribunal Superior acha do link patrocinado? Em uma decisão de 2018, de fevereiro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o impulsionamento para informar a pré-candidatura do candidato e exaltar qualidades pessoais dele não é considerada propaganda antecipada, tá? Mas aí a gente... Posso fazer. Mas aí a gente tem um problema, porque a lei não diz quando que é permitido o impulsionamento. Mas a última resolução das eleições de 2018 estabeleceu que sai em janeiro ou dezembro, então ou sai em dezembro agora desse ano, eu acredito que sai em janeiro de 2020,
a resolução de 2018 veio dizer que o impulsionamento somente era permitido após 15 de agosto. Então, de hoje até a resolução, nós estamos vivendo um buraco negro. A gente não sabe o que realmente é permitido ou proibido com relação a impulsionamento. A partir de janeiro, isso vai ficar mais claro. Gisele, hoje, qual é o que eu entendo, né? Eu falo o que eu entendo também. Isso, o que eu entendo. Mais uma vez, trabalhando com prevenção, é melhor evitar. Hoje a gente tem ferramentas, e daí é com você, de tráfego orgânico, que geram muito mais valor para o pré-candidato, né, do que um impulsionamento. Então, até janeiro, a orientação é, até sair a resolução, evite o impulsionamento. O que eu sugiro, né, é que seja parcimonioso, né? Que você, se quiser fazer um impulsionamento, você analise muito bem que conteúdo é esse, né? Se for um conteúdo que caracteriza demais, tipo lançando a pré-candidatura, eu sugiro que não faça. Mas assim, né, para não caracterizar também um excesso de gasto, né? Porque isso também pode ser visto lá na frente. Sim, então, Gisele. Se quiser fazer, faça. Mas faça assim, de forma muito cuidadosa, parcimoniosa e sem fazer grandes investimentos. É isso que eu faço. Se você já se lançou pré-candidato, se você já está dando muito trabalho aí para oposição, é melhor evitar, né? Porque... Eu acho que não tem que nem falar, viu, doutora? Eu acho assim, se você é pré-candidato, nem fala esse ano. Não, fica quieto, né? Eu também sou dessa corrente aí. Apesar da legislação já permitir, a gente não está dizendo aqui que não é permitido, é permitido, a gente... Sim, eu posso falar que eu sou em 2000 Sim. Isso, mas a estratégia, e daí é com a estrategista, é de que não faça isso agora, né? É uma questão de estratégia mesmo. Então, vamos seguir, doutora. A gente tem aí mais alguns minutinhos só, viu? Tá. A criação, a exaltação das qualidades pessoais, o pessoal fala muito também. Eu posso dizer que eu sou preparada? Sim, que você pode dizer, posso dar entrevista dizendo que eu tenho 10 anos na política e nunca me envolvi em nenhum escândalo, que eu já fui assessor de fulano, que eu tenho faculdade, que eu tenho pós-graduação, que eu sou filiada ao partido tal, que não usa recursos públicos igual você. Então, é isso que é exaltar as qualidades pessoais, é dizer quem eu sou, né? Criar a sua imagem e a sua autoridade aí para o eleitor. Então, eu posso fazer isso, eu posso exaltar as minhas qualidades. Eu sugiro sempre, né, que você deixe para que os outros façam isso, né? Eu acho que é até melhor, né? Uma coisa... Sim, e pode ser feito isso, sim. Já tem decisões... O perfil da estratégia é muito legal. O perfil da estratégia é muito legal, muito bacana. É o que nós chamamos de prova social. Então, se você tem uma prova social, olha, eu confio no fulano. Eu posso, doutora, por exemplo, ter um depoimento? Olha, eu confio no fulano. O fulano nunca esteve envolvido com escândalo político. Eu posso, tipo, dar um print num depoimento desse e colocar nas minhas redes sociais? Sim, você pode, desde que essa pessoa não esteja pedindo expressamente voto para você. Tá? Então, então, eu posso usar prova social. Eu sugiro que use prova social. Ao invés de você falar, olha, a Gisele da estratégia, né? Gente, sigam a estratégia, eu sou muito legal. Eu prefiro que outras pessoas me indiquem, né? E é o que eu sugiro também que eles façam, né? Sim, pega uma outra pessoa e fala assim, olha, escreve um depoimento para mim. E pega uma prova social. Prova social é muito forte, é muito legal. Então, eu posso utilizar a prova social de outra pessoa falando de mim, mas eu também posso falar de mim, é isso? Sim, pode. Desde que não haja pedido de voto. Então, tá. Eu não posso pedir voto e não posso nem botar número. É isso. Logo eu posso fazer. Existe uma corrente dividida entre isso, né? Eu sou da corrente de que é melhor não usar número. Tá? Então, tá agora não. Então, tá jóia. Deixa eu responder mais uma perguntinha aqui. Doutora, bom, fizeram uma pergunta para mim, essa eu vou responder. Para nos elegermos, temos que estar num partido muito forte ou num partido muito fraco? O que eu acho? Né? Eu acho que depende demais. Hoje a gente estava até discutindo, né, doutora, sobre isso. E eu acho que depende muito da sua região, né? Então, você tem que fazer um estudo, você tem que fazer uma análise de tendência, você tem que fazer um levantamento histórico da tua região para poder saber exatamente o que funciona ali. Dar uma receita de bolo, dizer, olha,
funciona você entrar hoje num partido forte, num partido fraco? Eu acho que Não não adianta. funciona. O que funciona em Brasília não funciona lá no seu município. Então, o partido tal é o partido do momento, né? Mas o país é muito, muito Exatamente. distinto, Então, né? assim, o que eu sugiro é que primeiro faça um estudo e faça um levantamento histórico, e a partir desse levantamento histórico, né, você faça o Zeitgeist que a gente chama, né, que você Uhum, analisar ali o pensamento vigente, o pensamento atual. Né? Então, exatamente, de Gisele. uma época, né, qual foi o Não tem Zeitgeist do passado e qual é o de agora. Então, fazer todo esse estudo, mas aí a gente já entra mais numa parte de consultoria mesmo. Então, o que consultoria, eu sugiro exatamente. é que estude a sua região e aí você possa fazer essa análise com maior Quanto a isso, assertividade. não tem fórmula. Exatamente, é estudar mesmo, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, adesivo no carro a gente já colocou. Doutora, veio uma outra pergunta aqui para mim. Como é que vai funcionar o coeficiente eleitoral, né? Não terá coligação? Como será feito? A Explica questão se rapidinho para nós. Assim, não mudou nada com relação ao quociente eleitoral. Se você olhar lá o artigo 106 do Código Eleitoral, ele não mudou com a reforma de 2015. Então, o quociente eleitoral continua sendo a mesma coisa, o número de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras, que vai dar o número que cada partido tem que atingir para ter direito às cadeiras. O que mudou é que antes a coligação tinha que atingir esse quociente eleitoral. Hoje, um partido sozinho tem que atingir esse quociente. Então, talvez por isso há dúvidas de muitos, né? Olha a minha cara, doutora. Um partido fraco, um partido forte, aí vai depender da sua região, da força da sua região, do grupo aí que Porque você agora os está. partidos vão ter que ralar, né, doutora? Sim, isso é um alinhamento, Gisele, de ideologia. Né? A gente Eu tinha. acho que vai chover prefeito, viu? Vai chover prefeito, vai chover prefeitura, Sim, mas prefeito vai porque chover. Porque não os tem coligação. bons candidatos a prefeitos tendem a ser bons para atrair votos. Então, assim, o quociente eleitoral, a mudança. Tássio, só um pouquinho, doutora. Tássio, tá ao vivo sim, viu? Ele fez uma pergunta. Está ao vivo mesmo? Tá ao vivo sim. Está Tá. ao vivo, sim, sim, ao vivíssimo, e em cores. Sim. Não É que vai as estar meninas. depois se eu colocar. Eu vou ver se eu consigo colocar isso no YouTube, tá? A gente vai entrar com novas estratégias aí de conteúdo para YouTube. Vou ver se eu consigo colocar, tá? Gente, eu não tô conseguindo acompanhar todas as perguntas, estou pegando aqui, viu? Então vamos aos Tinha pouquinhos aí. uma pergunta que me fizeram hoje, se determinadas ações, por exemplo, um churrasco que o vereador está dando no nome dele. O vereador fulano tá dando um churrasco lá no nome dele. Se isso era permitido. Gente, isso é compra de votos, tá? Vereador dar churrasco é brinde, é compra de votos. Não, é permitido. Tem decisões, uma decisão dessa semana do Tribunal Superior Eleitoral, em que ele analisou candidatos oferecendo almoço para eleitores. Isso não é permitido, é compra de votos. E vou deixar aqui uma ressalva. O Tribunal Superior Eleitoral aceita a gravação sem autorização judicial, sem autorização da outra parte, como prova de compra de votos. Então, pré-candidato, alinhe o seu eleitor para que ele seja o seu fiscal, porque é ele que vai ser objeto de compra de votos se isso está acontecendo aí na sua cidade. Então, é ele que vai estar com o celular na mão e que vai poder fazer uma gravação dessa. E que Explica melhor isso daí, doutora. Pera aí que eu fiquei toda confusa agora. Por exemplo, né? Eu descobri que o adversário XYZ vai fazer uma linguiçada no sábado à tarde, né? Eu estou na quarta-feira. Então eu vou lá, eu descubro o local e eu vou lá e eu faço um vídeo, né? Dessa linguiçada. Eu posso usar isso como prova? Eu tenho que fazer ata notarial disso daí ou eu posso só chegar e falar, olha aqui, ó. No caso que o TSE analisou, não me lembro se havia ata notarial, mas o mais indicado para se utilizar como prova é que seja feita, né? A ata notarial, às vezes, ela tem um custo elevado, então o pessoal, hoje, o que eles fazem? Jogam num drive e utilizam esse drive no processo, porque caso a outra parte não concorde, ela que vai ter que fazer a prova de que aquilo não é verdadeiro. Então, assim, só respondendo a sua dúvida do vídeo, se eu filmar o candidato dizendo, olha, gente, o churrasco aqui foi dado por mim, conto com vocês e tal, que ele esteja participando desse diálogo, é sim prova de compra de votos. Não precisa de autorização judicial. É diferente, por exemplo... Eu posso gravar esse vídeo, ficar bem quietinha e jogar ele lá na frente para poder impedir esse candidato? Pode sim. Na época de representação.
Isso, porque daí eu falo, ó, ele já fez campanha extemporânea, então eu posso usar. Gente, muito Pode cuidado. usar. Tem gente que, assim, ah, não vai dar nada, vamos fazer, né? Não vai dar Gente, nada agora. muita gente, Gisele, me pergunta assim, ó. Ai, doutora, isso aqui é propaganda. Muitos clientes, né? Doutora, olha, eu vi isso aqui na cidade, isso aqui é propaganda. Eu falei assim, é. Mas isso aqui vai dar em alguma coisa? Porque vai dar só multa? Gente, o negócio é o seguinte, vamos dizer assim. Depende de quantos eleitores tem na cidade? 3.000. Ele adesivou 2.500 carros, isso é abuso de poder econômico, né? Então, abuso de poder econômico é cassação de registro. Quando a gente fala só da propaganda antecipada, é uma multa que já se inicia em R$ 5.000. Então, já é E funcionamento também. Se eu usar muito, também pode ser considerado abuso de poder econômico, porque então, parcimônia. então tem que tomar muito cuidado. Então, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada, depende dali da assessoria que você tem, porque bem calculado e bem explicado, essas coisas dão sim em muita coisa, gente. Tá igual a gasolina para carreata, mas daí é outro caso. E a gente faz uma outra live para isso. Doutora, só da gasolina. Cálculo de barreira e síndico-ligações. O que você Gisele, tem que rapidamente. É muito complicado, né? Eu vou indicar aí a leitura do Código Eleitoral, que eu acredito que acrescenta mais e também envolve um pouco de opinião pessoal, né? Então, a cláusula de barreiras, eu concordo, tá? Só isso. Então tá joia. Então eu vou desafiar a doutora a fazer um post sobre cláusula de barreira. E o pessoal que segue você lá no seu Insta para poder entender um pouco mais. Pode ser? Pode ser, mas a cláusula de barreira basicamente é você ter que atingir determinados números dentro da Câmara para que você tenha direito a repasses do fundo e aí por aí vai, né? Tem muitas questões partidárias envolvidas também. Então tá joia. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Opa! Pessoal, se tiverem pergunta, mandem aí. Uma decisão, Gisele, que eu quero citar aqui, que você falou do impulsionamento, um caso que foi analisado ontem no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma representação movida contra o Haddad, o Fernando Haddad, né, e o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro entrou com uma representação contra ele, porque à época das eleições, o PT fez um site que dizia a verdade sobre Bolsonaro. Ali naquele site, o PT impulsionava publicações que diziam para o PT a verdade sobre o Bolsonaro. Então, em publicações e notícias até internacionais. O que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu sobre impulsionamento? O impulsionamento não pode ser negativo. Ou seja, eu não posso usar o impulsionamento para falar mal do outro vereador, para falar mal do prefeito, para tentar denegrir a imagem dele. O impulsionamento, como o PT fez, foi incorreto e foi multado por isso. Então, até na decisão de ontem, do plenário de ontem, o Ministério Público Eleitoral disse a seguinte frase: nós estamos em aprendizado. Tem muita coisa que a gente vai fazer aqui que vai valer para as eleições de 2020. Então, só para vocês saberem quanto é recente, né, as questões aí relacionadas à internet e a impulsionamento. Doutora, eu vou perguntar aqui. Bom, o Marcelo ele perguntou se pode colocar adesivo em veículos. Fulano vem aí, ou Fulano 2020. Fulano 2020 eu não colocaria, viu? Se você quiser colocar Fulano vem aí, pode colocar. Eu digo que não. Deixa para você fazer isso no ano que vem, né? Não fica levantando lebre por aí. Então, poder pode, né? Igual ética, né? Tudo posso, porém, né? Tem coisas que eu tenho que analisar, né? Tem que ponderar, tá? Vou continuar aqui. Gisele. A Noelle, ela fala assim, eu já penso, eu vou filmar a linguiçada e jogar nos stories. Aguarda também, viu? Coloca no Drive aí também. Isso, guarda posso tudo dizer isso. para as pessoas que eu vou ou pretendo me candidatar em 2020, você pode até 2040, você já pode dizer que você vai ser candidato em 2040, né, doutora? Não existe Perdeu em 2020, já pode dizer no outro dia que é pré-candidato. Agora, se é a melhor estratégia... Exato. Eu sempre falo, não levanta lebre, gente. Não levanta lebre, não. Doutora, divulgar meu nome apoiando alguém para a eleição de conselheiro tutelar, sendo que eu serei candidato a vereador, caracteriza a campanha antecipada minha?
Não caracteriza, Não, né? eu Não posso tem dizer, pedido. olha, eu apoio, o Abel pergunta, né? Eu apoio o Zé das Couve né, a ser conselheiro lá, conselheiro tutelar. Então eu posso fazer isso, eu posso apoiar quem eu Pode. quiser. Até Eu posso pedir voto porque, para ele? Eu posso pedir voto para ele? para ele, sim, até porque, Gisele, é permitido durante a pré-campanha eleitoral você expor as suas opiniões políticas. É permitido isso, o legislador fala isso no artigo 36A. Deixa eu só confirmar o inciso aqui. O inciso 5 do artigo 36A, ele diz assim, ó, é permitido a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. Né? Então, eu como pré-candidato, posso dizer o que eu acho da MP da Liberdade Econômica, posso dizer o que eu acho da reforma da Previdência, do projeto de lei da família do século XXI, do projeto de lei aqui da cidade. Eu posso dizer, eu posso expor as minhas opiniões políticas, inclusive no rádio, na TV e nas redes sociais. Tá? E uma questão que eu quero ressaltar aqui, que o pessoal também me pergunta muito, é se é permitido live ao vivo, igual a gente está fazendo aqui, para discutir o seu programa de governo. Apesar do vereador não ser obrigado a ter um programa de governo, ele, assim como o prefeito é uma estratégia muito bacana, porque permite para você até criar lives, né? Eu vou falar o que eu pretendo aqui para a região. Então, é sim permitido. No rádio e na TV, isso tem que ser de forma igualitária, então ali aquela pessoa que está te concedendo aquele espaço deve conceder para os outros, mas na tua live ao vivo, você faz da forma que você quiser, você pode fazer todo dia se você quiser, tá? Por isso é importante fortalecer os canais próprios, né, doutora? É muito importante. Eu Exatamente, muito sempre importante. fortaleça, faça collab, gente. Faça o que a gente está fazendo aqui agora, chame pessoas para poder discutir. Doutora, eu vou seguir para o próximo. O Giovanni ele pergunta: é possível mudar a legislação eleitoral esse ano ainda e permitirem a coligação na proporcional? Eu acho difícil. Doutora, o que você acha? Eu acho difícil. O presidente da Então, sei Câmara. lá, é impossível? Isso aí, até a semana passada, estava um burburinho grande, porque o Maia afirmou isso, que queria a reforma, né? Queria o voto distrital misto para 2020. Só que segunda-feira, ou terça ou quarta-feira, já entraram em consenso ali na Câmara que isso vai ser impossível, tá? Porque o Congresso, a gente sabe, gente, são pautas que exigem muita discussão. Então, não acredito em uma reforma para 2020. Se ela viesse a ocorrer, ela tinha que ocorrer até outubro desse ano. Então, não vai acontecer, de fato, não vai acontecer. Gisele, o pessoal perguntou... Aqui, é possível mudar... Peraí, tem mais aqui. Se eu desfiliar do partido... Acho que ele está falando da janela aqui, né? Se eu desfiliar do partido e me filiar em outro, eu posso me candidatar no ano que vem? Tem uma janela, né? Tem um período que eu posso me desfiliar e aí me filiar a outro partido, né, doutora? É isso aí, não é? São 6 meses antes da eleição, até a data do pleito, você tem que ter 6 meses de filiação nesse novo partido. Porém, se o novo partido que você está entrando exigir um tempo maior de filiação, vale a regra do estatuto do partido. Então, leia o estatuto, se informe, porque se for para trocar de partido e não der o tempo de filiação, que em muitos é até de um ano, então tem que ficar atento a isso. Mônica, se eu tiver 2 filiações, eu não consegui me desfiliar do outro, porque também tem muito problema assim, né? Não consegui me desfiliar do outro. Se filia nesse, esse vai registrar a sua candidatura e a própria Justiça Eleitoral vai te desfiliar do outro. Existe uma regra assim também. O pessoal perguntou também sobre o carro de som para as eleições de 2020. Posso botar carro de som, doutora? Uma alteração na legislação em 2017. Paredão também posso? Acabou com a farra dos carros de som na rua. Então, o carro de som não pode mais circular livremente o dia inteiro, com aquele não fez nada, não fez nada, não fez nada, né? Igual a gente vê em muitas cidades. Então, não pode mais, gente. Então, Mônica, o que pode com carro de som? Só é permitido o carro de som em carreatas, passeatas, ou quando está fazendo aquela panfletagem ali no semáforo. Sabe quando está tendo aquela adesivagem? Então, pode ter ali um carro de som parado, tocando a musiquinha do candidato. O que não pode mais... Só depois de... Qual foi a data que a doutora falou aí? É após 15 de agosto. Só depois de 15 de agosto eu posso fazer isso? Só depois. Mas o carro não fica preocupado aí que você tem que comprar não sei quantos alto-falantes de som para esses carros rodarem o dia inteiro, porque eles não vão rodar mais.
Tá? Então, doutora, a gente já vai encaminhando para o final da nossa live, tá? Uhum. E eu queria saber sobre enquete. Eu posso fazer enquete no Instagram? Posso fazer enquete no Facebook? A lei 9.504 de 97 proíbe as enquetes no Facebook. É proibido enquete no Facebook. A resolução das últimas eleições também veio proibir isso. Porém, o filho do Jair Bolsonaro divulgou uma enquete no Twitter nas eleições de É isso. 2018. E aí o Tribunal Superior foi julgar isso. O que o Tribunal Superior entendeu? Não é permitida a enquete. Porém, o legislador deixou de dizer qual seria a consequência. Então, não poderia multar. Então, ficou uma coisa assim, meio vaga. Isso vai ter que ser consertado pela legislação. Mônica, está querendo me dizer que não pode, mas não dá em nada? É praticamente isso, mas em alguma coisa sempre dá, porque ou você vai ter que contratar uma assessoria jurídica para te defender nessa representação. Então, é a questão da multa que ficou um pouco vaga. Para o pessoal que Doutora, tenho mais uma pergunta. Por exemplo, né, uma página, a página lá, sei lá, Curitiba, Curitiba quer saber. Vamos imaginar que tem uma página assim, se existe eu não sei, tá? Me inventei agora. Curitiba quer saber. Se a página Curitiba quer saber fizer uma enquete, pode? E ela pegaria os possíveis candidatos. A página, sim, eu entendo que sim. O que não pode é o pré-candidato vir e divulgar isso. Entendeu? Lembrando que as pesquisas eleitorais devem ser registradas a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, para esse ano, as pesquisas nem estão sendo registradas, né? Por isso é difícil medir a cientificidade dessas pesquisas. Então tá. Zanata, eu não leio porque tá difícil aqui acompanhar as perguntas, tá? Coloca para mim de novo. O carro de som parado na praça enquanto a equipe está fazendo panfletagem após o dia 16 de agosto. Pode? Pode. A doutora consegue ver aí? Tá difícil acompanhar aqui, viu? Para se candidatar tem que estar filiado um ano em um partido? Existe algum furo, tipo, se filiar e se candidatar em menos de um ano? Sim, são 6 meses, né? Só se o estatuto do partido disser que é um ano, que daí vale a regra do estatuto, porque por uma questão constitucional ele tem liberdade para tratar das questões dele. Então, vale a regra. Aquele partido que não atingir o coeficiente, vai participar das sobras? Gente, sobre sobras, eu indico a leitura do capítulo 4 da Lei 4.737 de 65, ou que você entre no YouTube, no canal do TSE e assista os vídeos ilustrativos, porque é muito difícil explicar isso sem desenhar, sem calcular, sem dar exemplos. Então acompanha lá o canal do TSE ou a nossa página, que sempre tem aí dicas sobre isso, e a gente já está para lançar um conteúdo sobre isso. Mas sim, pode participar da sobra, tem uma questão lá de contas e número de votos, mais o coeficiente partidário, mais um, é uma conta, gente, é uma fórmula que tem que ser utilizada. Tem que estudar. Não é nada disso que quem vende seu voto depois não pode reclamar, né? Se vai na linguiçada aí também não pode reclamar depois, né? Porque, exatamente, tem minha opinião também, né? Porque se ele está fazendo isso com o dinheiro que é dele, imagina o que ele vai fazer com o seu dinheiro quando ele estiver lá na função de fiscalizador, por exemplo, do executivo. Então tem que tomar muito cuidado. É o que ele fala. Tem campanha de muitos candidatos que gastam muito mais do que vai ganhar, né, nos 4 anos. Aí tem. Exatamente, né? A conta não pode fazer uma conta simples, ela não bate. Exato. Lucas, eu vi sua pergunta aqui. O nosso foco era direito eleitoral na internet. A gente acabou abrangendo demais. Acho que para responder tua pergunta, a gente vai fazer outra live, se for o caso. Isso, doutora, a gente pode fazer outra live, viu? A gente pode fazer outra live aí sobre quociente, né? Uhum. E daí dá para trazer exemplos e fica bem mais claro. Doutora, aqui uma pergunta eu achei bem interessante do Hugo. O tempo de janela é o mesmo para quem não tem mandato? Não, o tempo de janela varia bastante, né? Varia Por bastante. exemplo, eu não tenho mandato, mas eu sou filiado, mas eu quero trocar de partido. O tempo de janela, qual é para mim, que não tem mandato? Para você que não tem mandato, vai depender aí de quantas cadeiras o partido já teve na última eleição. Depende da regra também. Ele fala da propaganda na TV e no rádio, né? Uhum. É isso? Será que ele está querendo saber? Se ele vai ter um tempo de... Boa pergunta, doutora. Boa pergunta. Pergunta aí de novo. Né? Outra coisa,
Pode repetir de novo, o Lucas já respondeu, né, da lei das sobras aqui. Né? Capítulo 4 da 4737 de 65. Então, beleza, o Lucas respondeu. Obrigada aqui, Lucas. Mais uma pergunta. Se eu me candidatar, ele colocou aqui o Tássio, se eu me candidatar pelo mesmo partido do candidato a prefeito, eu tenho mais chance de vencer? Mas, Gisele, essa é com você. Olha. Não. Nem sempre. Se for muito de você, né? De como você constrói a sua reputação, qual é o seu capital político, depende, assim, N fatores. Eu não posso dar garantia para você que você vai se candidatar lá no partido né? Nós temos exemplo no Paraná aqui, né? O Paraná, a gente tem a bancada do PSL, que é a maior bancada no legislativo hoje. E não é o partido do governador. Então, eu acho que isso já pode responder um pouco aí a sua pergunta, né? No mundo da política, a gente nunca pode dizer que sim ou não, né? Ainda mais nessas questões, eu acho que depende bastante e tem que trabalhar aí, né? Doutora, eu acho que é isso, né? Valério, janela para filiação, ele colocou o aqui. doutor Quem não tem Valeriotti mandato, não tem tem janela. janela. Sim, uma questão aí de... O doutor Valeriotti domina mais essa questão aí do que eu, um grande amigo aí. Forte abraço, Valeriotti. Então tá jóia, gente. Não vai dar pra gente responder tudo, a gente já tá finalizando aqui a nossa live. Doutora, quero, em primeiro lugar, convidá-la para retornar mais uma vez, né, para fazer aí um collab com a gente, né, mais uma live, mas agora daí vai ser no seu canal e não no meu, tá? Sim. E aí o pessoal vai ter que assistir lá no canal da doutora e perguntar, né, se existe mais alguma coisa que a doutora gostaria de deixar como recomendação para os pré-candidatos a 2020 aí, em relação ao direito eleitoral na internet. A minha recomendação é trabalhar sempre com a prevenção, né? Evita confusão, trabalhe com o tráfico orgânico agora, construa sua autoridade, esteja preocupado em construir o seu plano, o seu programa de governo, em levantar as pesquisas sobre as demandas da sociedade. A gente tem tempo para isso, a gente pode dizer que tem tempo para isso. Então, aproveitar esse tempo de quem já está aí à frente de muitos outros, né, que não acordaram ainda, e se atentar muito à internet, gente. A gente tem aí hoje no Executivo, no Legislativo Federal, né, pessoas que tinham pouquíssimos tempo de janela na TV e no rádio, igual perguntaram aqui hoje, que é uma coisa que a gente nem se atenta muito mais, porque hoje o foco é realmente as redes sociais. Use com moderação, não faça pedido explícito de votos e acompanhe a estratégia parlamentar e o direito público municipal. Exato, até perguntaram, né? @direito público municipal. Eu vou disponibilizar essa live, né? Vou tentar disponibilizar essa live. Eu vou digitar aqui o Instagram da doutora e eu vou disponibilizar isso no YouTube. Então, para seguir a gente no YouTube, é Estratégia Parlamentar também. É só digitar lá que vocês acham o nosso canal. Vou começar a produzir mais conteúdo e as lives eu vou deixar lá. Eu vou anotar aqui, Direito Público. Vou deixar aqui. Público Municipal, tá? Então, é só seguir a doutora lá. Ela tem bastante dica. Me chamou a atenção o perfil dela. Eu não conhecia a doutora antes. Me chamou a atenção o perfil dela. E por isso que eu a convidei. E ela bravamente aceitou aí a minha live. Então, a primeira live como navegante. Então, desculpa aí se eu fiquei um pouco nervosa. Teste à tarde, né, doutora? Fizemos Foi um teste de fogo aí, mas acho que a gente sobreviveu. Deu tudo certo. Então, assim, obrigado pessoal que acompanhou aí a nossa live. Doutora, obrigada por ser a estreante, né? Uma eu que agradeço, Gisele. Feminina aí para estrear a nossa collab da estratégia parlamentar. Então, as próximas aí serão sobre o WhatsApp. Então, a gente vai falar sobre estratégias de WhatsApp. Vamos falar sobre estratégias eleitorais offline também, as nossas próximas lives aí também. E eu aposto que tem uma outra que é surpresa, que eu não vou contar para vocês, mas vocês vão gostar bastante. Não sou eu. Não é doutora, mas a doutora volta ainda. Eu espero que em breve, tá? Eu acho que, se não agora em 2020,
a doutora volta aí para a gente fazer uma nova collab, e aí no canal da doutora. Então, Gisele, muito obrigada, tá? Né? Muito E o obrigada que pelo espaço. precisarem. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo e uma boa noite para vocês. Boa noite.